Vamos abrir a palavra, então, Lucas 12, irmãos, eu vou ler a partir do versículo de número 13. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 13. Eu já, com essa mensagem, esse vai ser o 27º sermão nas parábolas neste ano. Vão faltar 13 mensagens para que nós concluamos. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno e amantíssimo Pai Celestial, foi lida a Tua palavra, o Teu Espírito a inspirou. O Evangelho é do Senhor. E, ó Pai, eu quero te pedir que Cristo se levante do livro e caminhe no nosso meio, no meio do Teu candeeiro de ouro, e que o próprio Cristo fale com a igreja por meio da instrumentalidade do Espírito Santo. Pai bendito, eu quero te pedir que não me deixe atrapalhar a mensagem da Tua palavra, e não deixe também as Tuas ovelhas resistirem à Tua palavra, porque, ó Deus, eu tenho ficado perplexo nos últimos dias, como algumas pessoas, Deus, ó Pai, característica deste último tempo, têm a condição de ter o coração endurecido, e com elas acontece o que acontece na parábola. Elas ouvem a palavra e Satanás arrebata-lhes a palavra do coração, naquele exato momento. Não deixe isso acontecer conosco, Senhor. Livra-nos de um coração endurecido. Mas eu quero te pedir mais, Deus. Senhor, o Senhor sabe que o dinheiro é uma idolatria terrível, Pai, no coração das pessoas. E é só o Teu Espírito Santo, por meio da verdade do Teu Evangelho, que pode desalojar esse ídolo do coração do Teu povo. Então, Deus, eu quero pedir ao Senhor a bênção do que dizia o reverendo Thomas Chalmers: dá-nos um poder de um novo afeto. Dá a bênção ao Teu povo de experimentar cada dia a graça e o amor do Senhor no Evangelho. E faz de Cristo o maior amor da vida de todos aqueles que estão aqui. Ó Deus, que o poder e a presença do Espírito Santo se percebam aqui. Que Cristo seja exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Há 5 anos atrás, amados irmãos, eu preguei sobre o tema que vos pregarei nesta manhã. Na igreja que eu era pastor na capital federal. E quando no meu carro eu me dirigi à igreja, a Cleuzinha, minha querida esposa, me perguntou: vai pregar sobre o que hoje? Eu falei: querida, eu vou pregar sobre a avareza.
E lá em casa as conversas não são individuais, elas são comunitárias. E aí a Isabelle gritou, quando ela tinha 9 anos de idade lá atrás: papai, eu não sei o que é avareza. E o Davi: tem alguma coisa a ver com vara, papai? Vareza? Eu falei: não, filho, não tem nada a ver com vara. Eu falei: é isso daqui. O que, papai? A vareza é dar um soco na cara dos outros. Eu falei: não, filho, a vareza é mão fechada. Lá no interior de Minas a gente fala aquele sujeito que é murrinha, sovina, canguinha, mão fechada, miserável. É assim que a gente fala. Queridos irmãos e irmãs, o que é a avareza? Eu tenho um dicionário de Portugal no aplicativo do meu celular que ele define assim: o que é avareza? Quantidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro. Sovinice, avidez, segunda definição, falta de generosidade, mesquinharia. Terceira definição, ciúmes. Nessa parábola aqui, amados irmãos, Jesus nos dá uma advertência direta. E eu não vou rodear, vamos direto ao assunto como ele vai. Neste texto, ele nos dá o seguinte imperativo: fuja da avareza. Fuja da avareza. Por que fugir da avareza, pastor? Em primeiro lugar, porque o texto diz que ela é utilitária. Fuja da avareza, porque ela é utilitária. Vamos ler versículos 13 e 14. Assim diz o texto: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Um pai de família morreu. Você sabe que na lei judaica o primogênito fica com 2/3 da herança. E é responsável por repartir os bens entre seus irmãos. Pasme comigo que aqui Jesus está pregando um sermão maravilhoso. Ele está dizendo a mim e a você que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. E enquanto Jesus está pregando a sua mensagem de maneira tão edificante, abençoada e eloquente e impactando os corações, de repente um homem se levanta no meio do sermão e diz: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Veja bem, queridos amigos e irmãos, que a avareza no coração de ambos causou um conflito na família. Mas a avareza é tão terrível que ela fecha os ouvidos daquele rapaz para o sermão que o Senhor Jesus está pregando. E mais do que isso, ela atua de maneira tão terrível, a ponto de que este homem não reconheça a Jesus nem sequer como filho de Deus, mas nem como um rabi humano. Ele está ali para ouvir a mensagem do rabi Jesus, do grande mestre da Galileia, mas ele só está pensando em usar Jesus para o seu benefício próprio. A avareza, amados irmãos, tem essa terrível perspectiva de usar a todos, inclusive, amados irmãos, a religião e até às vezes, infelizmente, o próprio evangelho, a pessoas que querem usar para o seu lucro pessoal e para o seu lucro próprio. Esse homem foi um utilitarista. Ele não creu em Jesus, ele não respeitou a pessoa de Jesus, ele não ouviu o ensino de Jesus, ele queria usar Jesus para os seus próprios benefícios. O texto nos diz: fuja da avareza, porque ela é utilitária. A pessoa avarenta só pensa em termos de lucro. A pessoa avarenta só pensa o quanto ela vai ganhar em cada situação, ou quanto ela pode economizar, ou quanto ela pode impedir que seja gasto. Quem atua de maneira avarenta, amados irmãos, está idolatrando. A palavra de Deus diz o seguinte em Colossenses 3:5:
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ser miserável, ser canguia, ser sovina, ser mão fechada, é ser idólatra. É colocar o dinheiro no lugar de Deus. Certa vez, amados irmãos, quando eu era pastor no Distrito Federal, um homem chegou para mim e falou assim: pastor, frequentava a igreja, eu emprestei dinheiro para fulano, que é membro da igreja, e ele não quer me pagar. Eu estou cobrando há muito tempo, ele não paga de jeito nenhum. Então eu acho o seguinte: já que ele não me paga, o conselho da igreja deveria me pagar, com dinheiro da igreja, já que ele é membro da igreja. E se o conselho não me pagar, o senhor devia me pagar, porque ele é a ovelha do senhor. Eu falei para ele: quando você foi emprestar dinheiro para ele, você me perguntou? Você perguntou para o conselho da igreja? Então você deixa de ser canguinha. Se ele tiver em pecado, você confronta o pecado dele. Se ele não se arrepender, você chama mais 2. Se ele não se arrepender, você escreve uma carta para o conselho. E aí nós vamos discipliná-lo. Mas deixa de ser sem vergonha e querer pegar o dinheiro da igreja do pastor. Rapaz, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Esse é o avarento. Ele só pensa no bolso dele. Ele só pensa em termos de lucro. Outra vez, também não foi aqui em São Paulo isso, para que vocês não se assustem. Tinha um rapaz que nós estávamos preparando para o ministério. Graças a Deus, depois ele desistiu da sua candidatura. Mas ele virou para mim e falou assim, né? Pastor, se eu for um bom pastor, eu vou ganhar um salário top, hein? Vai ser muito bom. Eu falei: com esse pensamento seu, você não serve para ser pastor e nunca vai ser pastor bom de jeito nenhum. Porque ministério é sacrifício. Quem te dá o tamanho do seu salário é o Senhor. Se você está entrando no ministério pensando em salário, renuncie hoje e vai fazer qualquer outra coisa. Porque esse não é o objetivo correto para quem quer servir a Deus. Quem só pensa em termos de dinheiro, amado amigo, irmão, é um idólatra. Em primeiro lugar, essa pessoa não ama a esposa. Porque essa pessoa nunca olha para a esposa porque fica trabalhando 24, 48, 60 e tantas horas por dia, né? Mais horas do que o dia tem, porque a pessoa só pensa em ganhar dinheiro. Quem é avarento não ama os filhos. Filho pede: papai, me dá um computador, me dá um celular. Não, vai trabalhar, miserável, não vou te dar nada não. Eu tive as coisas com suor, com dificuldade, mão fechada, idólatra. Quem é avarento não ama a Deus. A Bíblia diz que 10% do que nós recebemos é do Senhor. Não é nosso. Primeira coisa que você recebe, tira do seu salário e devolve para Deus o que é dele. Sabe o que o avarento faz? Ele rouba de Deus. Não posso dar esse mês. Usar o dinheiro que não é seu é roubo. Você está atuando como um ladrão. Mas além disso, eu e você temos que ter a consciência que ainda que 10% nós devolvamos ao Senhor, os outros 90% também são do Senhor, só que está sob a nossa administração. Ele confiou aos nossos cuidados. Mas Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então deixa eu contar algo para você. Esse paletó aqui é de Jesus. Essa gravata é dele. Esse púlpito é dele. O carro que eu dirijo é dele. O apartamento onde eu moro é dele. Ele é dono de tudo o que existe. Ele só entrega a minha e a sua administração aquilo que está debaixo do nosso governo. Mas nós temos que parar de ser soberbos e achar que é tudo nosso. Tudo de fato pertence ao Senhor. Não seja um avarento. Não pense de maneira utilitária. E aqui eu vou fazer uma aplicação nesse primeiro ponto, porque a gente pastoreia a igreja e supõe que as pessoas sabem tudo na igreja.
até para os nossos ministérios da igreja. Quando nós convidarmos um pastor de fora, irmãos, ministério de casais, de adolescentes, de jovens, de crianças, é correto nós darmos uma oferta, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, e você não pode atar a boca do boi enquanto ele debulha. Mas a Bíblia diz mais, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós abençoamos a vida de alguém que vem nos abençoar. Ah, pastor, sou contra. Mas é o que a Bíblia ensina, meu querido amigo e irmão. Quando eu convido um pastor para falar nos casais, mês que vem vai vir um pastor aqui, ele teve que separar tempo para estudar, ele teve que fazer uma exegese, ele teve que interpretar o texto, ele teve que abrir mão de uma programação da igreja dele, ele teve que abrir mão de estar com a família dele. E eu simplesmente, por querer reter, não vou obedecer às Escrituras e não vou abençoar o servo de Deus, pensando que com isso estou abençoando a igreja, eu estou amaldiçoando a igreja. Porque quando eu retenho, Deus não vai abençoar a mão que retém. A Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus dá semente ao que semeia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos livre desse pragmatismo, deste utilitarismo equivocado. A palavra de Deus é clara: fuja da avareza. Em primeiro lugar, porque ela é utilitária. Mas o texto diz mais a mim e a você: fuja da avareza. Em segundo lugar, porque ela é limitadora. Fuja da avareza, porque ela é limitadora. Leamos, irmãos, versículos 16 a 18. Diz assim o texto da palavra de Deus: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Perdão, 16 a 18 não, 15 ainda. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus diz assim: fique esperto. A ideia dessa expressão no grego é: abra o olho, guarde o seu coração desse ídolo que é a avareza. Por quê? Ele diz aqui: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está dizendo para mim e para você, meu querido amigo e irmão, que a vida além da matéria. Pastor, é pecado ser rico? Não, de forma alguma. Porque se alguém é rico é porque Deus lhe deu trabalho, ou porque Deus lhe deu herança, ou porque Deus lhe deu oportunidades que outros não tiveram. O grande pecado, amado amigo e irmão, é ter a riqueza como ídolo, é ter a riqueza como Deus do seu coração, é ser governado pela riqueza, é pensar que viver é somente juntar dinheiro, amealhar propriedades e conservar e guardar e reter a vida inteira, amado amigo e irmão. Jesus está dizendo que a avareza é limitadora, porque ele diz que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A Bíblia fala, amados irmãos, de uma coisa louca, que é um homem que não tem descendência nenhuma, e ele trabalha noite e dia, noite inteira, e arrecada muitos bens, muitas finanças, e morre. E não fica para ninguém. Muitas vezes, irmãos, eu conheço pessoas que estão perdendo a própria vida por amor ao Deus dinheiro, que não têm um tempo precioso com a esposa, que nunca viajam de férias com os filhos, não porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho que guardar, e a vida passa, e você não teve um momento abençoado com a sua esposa, você não viajou de férias com seus filhos, você não foi um instrumento útil para abençoar aqueles que necessitam, você não usou os seus recursos para investir na obra de Deus e na obra missionária. Eu gostaria de dizer a você que a avareza limita as pessoas. Ela faz das pessoas infelizes.
elas não têm tempo para servir a Deus, elas não têm prazer de investir no reino de Deus, elas não têm tempo nem prazer de investir na obra missionária, elas não têm prazer em ajudar o necessitado, e elas vão matando o seu relacionamento familiar, porque não tem tempo para beijar a esposa, não tem tempo para brincar com os filhos, não quer gastar numa viagem de férias, porque a miséria retém e destrói a vida. Meu querido amigo e irmão, a vida além da matéria. Talvez você esteja passando um momento de grande dificuldade. Pastor, não é fácil. Eu quero dizer para você que vive no apertado. A palavra de Deus assegura no Salmo 37, 25, que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ah, meu querido amigo e irmão, nós temos que fugir da avareza. Nós temos que fugir da avareza porque ela nos limita, ela nos impede de avançar, ela nos impede de sermos generosos como Deus, que deu o seu único filho para morrer numa cruz para pagar os nossos pecados. Ela retira de nós a alegria da generosidade. Paulo disse em Atos 20, 35, que Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós abençoamos a vida de alguém, irmãos, é uma alegria muito grande poder servir, e isso vem do caráter de Deus em nós, porque ninguém é tão generoso como o nosso Deus, e Ele tem prazer em dar a nós o seu único filho, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Não se deixe limitar pela avareza, meu querido amigo e irmão. Não se limite pela avareza. Fuja da avareza, porque ela destrói a sua vida, ela destrói os seus relacionamentos, ela destrói a sua alegria, ela destrói a sua paz. Você tem sido um avarento? O grande problema do avarento, que todos nós que aqui estamos, falamos, não, eu não sou avarento não, eu só guardo um pouquinho. Tem certeza? Revise o seu coração. O dinheiro é o seu Deus, Ele governa as suas decisões, Ele governa os seus objetivos. Que Deus te livre da avareza, em nome de Jesus. Amém. Mas o imperativo do Senhor continua diante dos nossos olhos: fuja da avareza. Por que fugir da avareza, pastor? Em primeiro lugar, porque ela é utilitária. Em segundo lugar, porque ela é limitadora. Mas em terceiro lugar, porque ela é egoísta. Fuja da avareza, porque ela é egoísta. Vamos ler aqui, amados irmãos, versículos 16 a 18 agora. 16 a 18. Leamos todos juntos esse texto da palavra de Deus. Leiam comigo. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Jesus está dizendo que nós devemos fugir da avareza, porque ela é utilitária. Preste atenção, ela é egoísta, nesse terceiro ponto. Fuja da avareza porque ela é egoísta. Olha, Jesus começa a contar uma parábola depois que aquele moço intervém daquele jeito, pedindo que ele fosse o repartidor dos bens da família. Ele diz assim: o campo de um homem rico produziu em abundância. Ele teve uma colheita exponencial. Ele começou a pensar consigo mesmo: o que eu vou fazer agora? Eu colhi muito mais do que eu esperava. Ele deveria pensar, amado irmão, dizer: parte dessa colheita vai de oferta para a obra de Deus. Outra parte desta colheita vai para ajudar os necessitados. Mas ele, amado amigo e irmão, de uma maneira muito egoísta, responde a sua própria pergunta dizendo: já sei o que farei. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Preste atenção em quantos pronomes ele usa na primeira pessoa aqui. Veja comigo o versículo de número 17. Meus frutos. Versículo 18, ele diz: meus celeiros. Depois ele diz: meu produto. E depois ele diz: meus bens. 4 pronomes na primeira pessoa do singular. Mas o problema pior ainda é que eles não são pronomes pessoais do caso reto. Eles são pronomes possessivos. Meu
meus, meu, meu, meus, meus, meu. Quase faz uma imagem para si mesmo e diz: meu, 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 meu. Oh, como eu sou adorável, eu sou grandioso. Oh, glórias a mim. A avareza é ególatra. Ela faz com que o homem adore a si mesmo, olhe somente para o seu próprio umbigo e pense única e exclusivamente em si mesmo, demonstrando-se um grande egoísta e adorador de si mesmo, colocando-se como centro do próprio universo, como se Deus tivesse a obrigação de servi-lo, de colocar tudo em suas mãos e que Deus vivesse por causa dele e não ele para a glória de Deus. E Jesus então nos diz: fuja da avareza, porque ela é egoísta. Ela leva o homem à idolatria. Esse homem aumenta o celeiro, joga o celeiro velho no chão, guarda os seus frutos e diz: vou ter muitos bens. Mais adiante ele diz: eu vou comer, beber e me regalar. Se ele fosse brasileiro do mundo e fosse um alcoólatra, ele diz: agora eu vou beber, cair e levantar. Só que ele diz: vou comer, beber e me regalar e dizer: tenho muitos bens para a vida toda. Fuja da avareza, irmão, porque ela é egoísta. Quando eu era menino, nós gostávamos de ler as revistinhas em quadrinhos. Hoje, meu filho lê algumas, eles chamam de HQ, hoje é engraçado, né? Histórias em quadrinhos, e eles leem no celular. Mas a gente ia na banca e comprava a revistinha em quadrinhos. E eu gostava das revistinhas do Walt Disney. E tinha a revistinha do Pato Donald. E o Pato Donald tinha um tio que ele era miserável, canguinha. Tio Patinhas, quem lembra do Tio Patinhas? Levanta a mão. E quando você via o desenho animado, você viu o Tio Patinhas, tinha uma montanha de dinheiro, e aí então moedas de ouro, e ele abria sua salinha, ninguém estava olhando, e ele dava um mortal ao lado do irmão lá embaixo, e nadava no seu dinheiro. E algumas vezes os seus sobrinhos netos, o Guinho, Zezinho, Luizinho, pulavam lá e nadavam um pouquinho, mas quando chegava a hora de dar o dinheiro para alguém, o Tio Patinhas, Tio Patinhas, mão fechada, terrível. Será que nas igrejas cristãs nós não temos um montão de tio Patinhas? Será que vários tios Patinhas não têm professado a fé nas igrejas protestantes e reformadas? Adorando o seu dinheiro, não sendo bênção para a sua própria família, atrapalhando o avanço da obra de Deus porque adoram o dinheiro, vendo seus irmãos passarem necessidade e mantém sua mão fechada, sendo idólatras, impedindo o reino de Deus de avançar? Meu querido amigo e irmão, se o dinheiro é o seu Deus, você pode estar caminhando a passos largos para o inferno, porque a sua segurança não está em Cristo Jesus. A sua alegria não está em Cristo Jesus. A sua fé não está posta em Cristo Jesus. Revise hoje o seu coração. Será que você é uma pessoa que fala demais na primeira pessoa? Eu. Quando eu fui pastor em Santiago do Chile, os meninos tinham uma música da escola dominical que eu achava maravilhosa. Ele dizia assim: yo primero, todo el mundo quiere ser el principal. Yo lo tuyo, yo primero, no importa los demás. É assim, meu querido amigo e irmão. Eu. E nem ele tem, né? É só eu mesmo. Deus tenha misericórdia, meu querido amigo e irmão. Que o Senhor destrua toda idolatria no seu coração. Porque a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Pare de fazer do seu dinheiro seu Deus. Ele pode matar e destruir a sua própria vida. Quem não leu o livro Deuses Falsos, eu recomendo a leitura deste livro. O Dr. Timothy Keller conta que quando houve a grande crise da Bolsa de Nova York no ano de 2008, algumas pessoas quebraram.
E me impactou o exemplo que ele contou de um dos grandes investidores das fortunas das famílias europeias na Bolsa de Nova York, que tinha o seu escritório na Madison Square Garden. E quando, amados irmãos, a bolsa quebrou e aquele homem viu que ele tinha perdido grande parte da fortuna dos reis da Europa, ele entrou no seu escritório, mandou a secretária embora, cortou os pulsos e sangrou até morrer. Esse é o problema de fazer do dinheiro seu Deus. Quando você perde o dinheiro, ou quando você acha que você é lesado no seu dinheiro, você entra em desespero. Outro grande executivo, Tim Keller, conta do HSBC, numa das coberturas mais caras do mundo em Londres, na época daquela crise, entrou no seu closet, jogou uma gravata e, cheio de dinheiro, matou-se a si mesmo, enforcado, porque tinha perdido alguns milhões. O dinheiro é um ídolo muito exigente. Ele pode cobrar a sua própria vida. Você tem amado o dinheiro? Que você ame a Deus sobre todas as coisas. E que o dinheiro seja usado para cuidar da sua família, para servir a Deus e a sua igreja, e para abençoar o mundo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor continua a dizer a mim e a você: fuja da avareza. Pastor, por que fugir da avareza? Em primeiro lugar, porque ela é utilitária. Em segundo lugar, porque ela é limitadora. Em terceiro lugar, porque ela é egoísta. Mas talvez você esteja: ser ou não sereis a questão. Pastor, por que eu devo fugir da avareza? Porque ela é enlouquecedora. Fuja da avareza, porque ela é enlouquecedora. Versículos 19 a 21 dizem o seguinte: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse homem que divinizou as suas riquezas, construiu seus grandes celeiros, ajuntou e amealhou tudo o que podia e o que não podia, confiou nas suas riquezas. E ele diz o seguinte: tenho muita coisa, posso comer, beber e relaxar. Se tornou um inútil, parou de usar os seus dons e os seus talentos, parou de viver para servir, parou de fazer o bem às outras pessoas, só pensou em comer, beber e relaxar. Perdeu o propósito da sua vida. Mas Jesus diz que Deus diz a ele que naquela noite vai enviar o anjo da morte à sua casa. O próprio Deus diz a ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito preparado, para quem será? Meu querido amigo e irmão, você não pode colocar a sua segurança nas suas riquezas. Quantas pessoas estão morrendo? Ainda ontem nós recebemos a notícia do falecimento de 2 pastores presbiterianos. Um com aproximadamente 50 anos e outro na faixa dos 30 anos. Querido amigo e irmão, é loucura colocar a sua segurança nas riquezas. Porque ainda que você diga: vai entrar uma limusine dentro do meu sarcófago e vai ser
uma grande pompa o meu sepultamento. Você não pode levar a sua limusine com você, depois que você partir daqui. Ainda que você morra com seu bolso cheios de maços de dólares, você não pode levar os dólares com você. É isso que o Senhor diz a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que você guardou vai ficar para quem? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a avareza é enlouquecedora, sabe por quê? Porque ela eterniza o temporal e ela temporaliza o eterno. A avareza é enlouquecedora porque ela eterniza o temporal e ela temporaliza o eterno. Aquele homem coloca a segurança da alma eterna dele nas riquezas, e as riquezas passam. Ele eterniza o temporal, no lugar de colocar a sua alma eterna na mão de Deus, ele desvaloriza a sua alma eterna, e assim ele temporaliza o eterno. A avareza é enlouquecedora, porque ela eterniza o temporal e ela temporaliza o eterno. Jesus, em outra mensagem grandiosa, disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso que nós pregadores dizemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, meu querido amigo e irmão, ter tudo neste mundo e passar a sua eternidade no inferno? Se você tem feito do dinheiro o seu próprio Deus, você não pode libertar a si mesmo. Mas o Senhor Jesus, que morreu na cruz, pode te libertar. E hoje o Senhor te chama a experimentar o poder de um novo afeto. O que você precisa reconhecer é que você tem colocado a segurança da sua vida nas suas riquezas. É que você acha que está em paz porque tem um grande saldo no banco. Ou talvez você não tenha nada, mas o maior desejo da sua vida é ser rico, e mesmo sendo pobre, você é um terrível avarento. Então o Senhor, querido amigo e irmão, nessa manhã, te chama a entender que o dinheiro não pode salvar a sua alma. Que o dinheiro sim pode te dar conforto nesse mundo, mas deve ser usado para a glória de Deus, para o próprio bem dos que estão ao seu lado e para abençoar pessoas. O dinheiro não pode ser o seu senhor, ele tem que ser o seu servo. E nessa manhã, o Senhor Jesus te chama a clamar a Ele para tirar o Deus dinheiro do centro da sua vida, para que o Senhor seja o maior amor da sua vida, para que Jesus seja verdadeiramente o rei do seu coração. Pastor, qual é a motivação para eu deixar de ser avarento? A motivação é a seguinte: o mais rico de todos deu o que tinha de melhor. E Paulo diz que Jesus Cristo, o mais rico de todos, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos por causa da sua pobreza. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu por nós aquele que Ele tinha de melhor. O mais rico de todos se fez pobre, viveu como pobre em nosso meio. É por isso que Jesus não quis morar num palácio, irmão. É por isso que Ele quis nascer num coxo e viveu entre gente pobre, sendo o mais rico de todos. Deu a vida na cruz para pagar o meu e o seu pecado, para desalojar o Deus dinheiro do seu coração, para que você receba de graça a salvação. Basta que você hoje se arrependa e diga: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a fé é a mão aberta com a qual eu recebo o presente da vida eterna, que é o maior presente que qualquer pessoa pode receber. Peça ao Senhor que tenha misericórdia de você, que você tire a sua esperança do dinheiro, e que você entenda que Deus te amou e deu o Filho dele para morrer na cruz e pagar os teus pecados. Assim agora, o dinheiro
não vai ser mais o seu senhor, vai ser teu servo. E você vai usar o seu dinheiro para ser uma bênção para a sua família, para abençoar a igreja de Deus, para abençoar a obra missionária, para ajudar os necessitados. Creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Consagre o seu coração a Ele e você vai ser feliz nele, porque o dinheiro não pode trazer felicidade para você. A verdadeira felicidade só está em Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, que Ele te faça enxergar a ti mesmo, que Ele te livre da avareza, em nome de Jesus. Amém.